Tudo bem, alunos? Professor Anderson aqui para mais uma aula à distância, né? Hoje a gente tem um conteúdo de relações trigonométricas na circunferência, tá? Eu já estou aqui com o material de vocês aberto para a gente poder dar uma estudadinha, uma verificada aí, uma revisada no que a gente vai ver, tá? Dentro desse bimestre. Então, alunos do segundo G, o nosso conteúdo desse bimestre agora é relação trigonométrica na circunferência, ou seja, vamos trabalhar triângulo dentro de um círculo, tá? Círculo não, da circunferência, já vou explicar para vocês a diferença de um círculo para a circunferência. Vamos trazer aqui esses círculos aqui para uma área aqui para a gente poder rabiscar isso e trabalhar isso de uma forma mais interativa. Vamos lá. Aqui eu tenho circunferências. Professor, mas qual a diferença da circunferência para um círculo? O círculo é uma figura geométrica com espaço interno, tá? Então observa aqui eu tenho círculo, porque eu tenho esse espaço azul, é um espaço ocupado pelo círculo. Então o círculo é uma figura geométrica que ocupa espaço. Circunferência, estrutura linear, essa linha aqui que é formada a partir de um centro, tá? Esse centro, a gente tem aí o chamado origem da circunferência, o ponto central da circunferência. Ele que dá origem a toda a circunferência. Por quê? A partir do ponto central você vai ter vários outros pontos equidistantes, ou seja, com a mesma distância desse ponto central. E aí vai formar, de certo modo, uma circunferência. Exemplo, vou fazer bem em grosso modo aqui. Imagine que você tem um ponto central aqui, e aí você vai fazer outros pontos com a mesma distância desse ponto central, com essa mesma distância aqui. Você vai fazer vários pontos. Então você vai fazer um ponto aqui, um ponto ali, um ponto ali, um ponto ali, aí você vai fazendo vários pontos com a mesma distância desse ponto central. E vai fazendo vários. Quando você fizer uma quantidade muito grande, infinita de pontos, uma quantidade enorme de pontos aqui, você vai criar uma circunferência, tá? Porque vai ficar tantos pontos que vai ficar um do lado do outro e acaba virando uma circunferência. Então você tem um ponto aqui, outro ponto aqui, outro ponto aqui. Você coloca um ponto no meio, mais um, mais dois, mais três, mais quatro, mais cinco, mais seis. Quando você colocar em média 700, 800 pontos aqui, vai ficar um em cima do outro, vai criar uma linha, tá? Então a circunferência é isso, é um ponto central com vários outros pontos em volta dela, e esses pontos são equidistantes. Ó, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui. Quando você fizer vários e vários pontos na circunferência, nada mais é que você vai criar a própria circunferência. Lembrando, essa distância de um ponto ao centro é a mesma de qualquer ponto ao centro, tá? Por isso nós temos aí a formação do raio, que é essa medida, tá? Essa medida aí do centro à borda, tá? Então, teoricamente, isso é uma circunferência, isso aqui é um círculo, tá? Essa é a diferença. Então, circunferência tem essa estrutura. Qual é a estrutura da circunferência? Um ponto central e a própria circunferência. Só que a relação entre esse ponto central e a circunferência, né, se você tiver retas ali dentro e outros pontos de referência, você vai criar outras figuras ali, tá? Vamos lá aqui para a gente chamar de arco. O que é arco? Arco é quando você marca uma distância, um ponto qualquer na sua circunferência e você percorre um lado a outro. Imagina que eu marquei esse ponto em verde aqui e marquei esse ponto em vermelho aqui. A distância que vai ser dada em azul aqui, de um ponto vermelho ao ponto verde na circunferência, é chamado de arco, tá? Esse arco tem uma medida que está relacionada com o centro. Porque esse ponto ele forma aqui uma distância ao centro, e esse ponto também forma uma distância ao centro. Esse ponto vem marcado a partir dessa distância aqui, tá? Aí eu tenho a formação angular dessas duas retas, são dois raios da circunferência, e eu tenho a formação angular. Essa distância desse arco aqui, o tamanho, o comprimento desse arco, está proporcionalmente relacionado a esse ângulo de formação, tá? Então, quando eu tenho dentro de uma circunferência um arco, ou nenhum arco não foi medido, exemplo, não tem nenhuma medição de arco, nenhum ponto de partida, nenhum ponto de chegada, então eu tenho aqui um arco nulo. Por quê? Você não tem outra referência para você dizer que tem um arco, tá? Então aqui nós temos um arco nulo porque ele não tem tamanho. O arco de uma volta é você dizer que você partiu de um ponto na circunferência, por exemplo, partir do ponto A,
percorri a circunferência todinha até chegar no ponto A de novo, que aí você pode colocar um ponto A em cima do outro A, que aí vai ser o ponto B, tá? Então, um ponto em cima do outro, você tem um ponto na mesma localização, mas pontos diferentes, ponto A e ponto B. Então, eu saí do ponto A e cheguei no ponto B, quer dizer que eu tenho um arco de uma volta. Imagine que você fez um percurso que não andou todo a circunferência, mas andou exatamente a metade dela. Você saiu de um ponto e chegou a outro ponto que é exatamente a metade dessa circunferência. Então aí você vai ter então um arco de meia volta. Então você partiu de um ponto e chegou no outro ponto, esse ponto é exatamente a metade da circunferência, o nome técnico disso é arco de meia volta. E professor, passei num ponto da circunferência e parei no outro ponto que não é nem uma volta inteira e nem é meia volta e nem é um arco nulo, porque eu andei alguma coisa. Então imagina aqui, ó, que você saiu do ponto C e foi até o ponto D. E você andou desse ponto a isso. Como que eu vou chamar isso? Vou chamar isso só de arco, tá? Isso não vai ter um nome específico aí na matemática, o nome disso é arco. Porque os arcos que aí andam 50% aí da circunferência, que é o arco de meia volta, e todinho é arco de uma volta. Então o arco de uma volta andou tudo, o arco de meia volta andou metade, e o arco que você anda só uma parte é chamado simplesmente de arco, tá? Não vai ter nenhuma nomenclatura diferenciada não. Beleza? Então conseguiram captar aí um círculo, uma figura geométrica, um espaço, circunferência, uma estrutura circular, logicamente, que tem o próprio nome já diz uma circunferência, é um ponto interno com vários outros pontos equidistantes entre si, e são infinitos pontos que aí formam essa questão da nossa circunferência. Estrutura, circunferência, ponto central, arcos, raio, e aí nós também temos o diâmetro. O diâmetro, para quem não lembra, é um ponto da circunferência até chegar no outro lado, passando pelo centro. Essa reta aqui todinha é chamada de diâmetro, tá? Diâmetro. Do centro à borda nós chamamos de raio. Então, diâmetro é uma coisa, raio é outra. Mas metade do diâmetro é o raio. E 2 vezes o raio é o diâmetro. Beleza? Vamos seguir adiante aqui, vamos ver mais o que nós temos aqui de informações. Medida de comprimento da circunferência de raio, aí é uma forma específica que a gente vai trabalhar, tá? Aqui também tem a questão do ângulo formado pela circunferência. Vamos ver então essa questão do ângulo aqui. Vamos copiar uma parte para a gente poder trabalhar lá. Quando a gente tem, pessoal, a formação, lembra que eu falei para vocês do arco, saiu de um ponto a outro? Essa formação do arco, ela forma de certo modo um ângulo dentro da circunferência, que é o ponto de partida e o ponto de chegada, tá? Não importa se você medir o ângulo grandão ou se você medir o ângulo bem pequenininho, o ângulo vai ser o mesmo, vai ser 150 graus, que na verdade você vai ver a localização de saída e a localização de chegada com o transferidor. Vocês vão ver que não importa o tamanho da medição aqui, né? Se você faz um arcozinho pequeno, se você faz um arco grande, não importa. O que vai ser é a relação de abertura de uma reta com a outra, tá? Então essa abertura que vai ser o ângulo. Então aqui nós temos um ângulo de 150 graus. Agora pensa comigo, ó. Uma circunferência tem 360 graus internos, tá? Ou seja, se você tem uma circunferência, você tem 360 graus internos. Eita, mas aqui eu tenho um círculo, então vamos dizer que esse círculo não tem nada dentro, é um espaço vazio, tem uma circunferência. Se você corta uma circunferência ao meio, exatamente ao meio, você tem a formação de 360 graus, que é partir desse ponto até chegar no ponto que equivale à metade da circunferência. Isso aqui tem 180 graus. Esse percurso de 180 graus forma uma meia circunferência, né, que é um arco de meia volta, tá? Se você dividir essa meia volta no meio, você vai ter aí a formação aí de 180 graus dividido por 2, vai ter a formação aí de 90 graus. Então aqui você tem 90 graus para um lado e 90 graus para o outro. Juntando você tem 180 graus. Então quando você divide uma circunferência em 1, 2, 3,
4 partes, você está dividindo a circunferência em 90 graus. 90 graus para cada parte. Se você divide essa circunferência novamente, cada pedaço dela no meio, olha, dividi essa parte no meio, agora vou dividir essa parte aqui no meio também. Pronto. Forma uma pizza, né, professor? Praticamente uma pizza de 8 pedaços mesmo. Então você vai ter agora, não vai ter mais a parte 1, 2, 3, vai ter a parte 1, vou fazer em verde, tá, para não confundir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então cada pedaço deste de 90 graus você dividiu no meio. Ou seja, agora você tem a formação de 45 graus para cada pedaço desse. Tá? 45 graus para cada pedaço desse. Então, deste modo, nós temos aqui a formação de vários ângulos dentro de uma circunferência. O que você tem que verificar é qual o espaço, qual a medida que você tem dentro desse ângulo. Lembrando, qualquer medida menor que a metade da circunferência, ela vai ser menor que 180 graus. Tá? Então, algumas coisas é lógico para você saber. Exemplo, se você tem um arco que pega daqui até aqui mais ou menos, ó. Isso aqui não é metade da circunferência, tá? Não é metade mesmo, porque metade da circunferência seria isso aqui, ó, mais ou menos, ó. Isso aqui é 180 graus. Então você tem 180 graus mais um pedacinho, então isso aqui não é igual a isso aqui tudo, tá? Não é 180 graus. Então tome muito cuidado com as pegadinhas, às vezes faz uma abertura que parece ser metade, mas não é, tá? 180 graus seria só cortando ao meio da circunferência, tá? Aqui então nós teríamos aqui um valor menos que 180 graus, se você colocar aqui que seria mais ou menos 45 ou 40 graus, aqui você teria 225 graus, e aqui restaria só aí 360 graus, né? Sobraria 150, 140, 135 graus aqui, tá? Então vamos tomar cuidado com essas referências da circunferência. Então nós já sabemos que é circunferência, já sabemos o que é grau, agora o que é a trigonometria, né? Uma razão trigonométrica da circunferência. Pessoal, nada mais é que você ter uma circunferência e dentro dessa circunferência você está trabalhando um triângulo, tá? Um triângulo dentro da circunferência. Só que aí você vai relacionar medidas da circunferência com a medida do triângulo, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado quando a gente trabalha trigonometria dentro da circunferência. Por quê? Porque nós vamos ter aí formações de triângulos quaisquer dentro da circunferência, tá? Vamos tirar esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo. E lembrando, são triângulos retângulos, tá? Então as proporcionalidades, as medidas que nós vamos trabalhar na relação métrica da circunferência vai ser com triângulos retângulos. Então imagine que você vai ter sua circunferência aqui dividida ao meio e você vai ter aí um triângulo sendo trabalhado aqui dentro. Para ser mais preciso, tá? Nós vamos trabalhar com seno, cosseno e tangente dentro da circunferência, tá? Mas não se assustem não, a gente vai trabalhar isso com bastante calma, bastante tranquilidade. Então dentro da circunferência, pessoal, nós vamos criar vários e vários triângulos aqui, tá? Que vai ser criado levando em consideração a projeção angular do ângulo central à borda da circunferência, tá? Projeção do ângulo central à borda da circunferência. Vou fazer aqui de outra cor, um azul. Vamos fazer aqui um triângulo mais abertozinho de vermelho, tá? Todos esses triângulos que estão formados aqui, a pessoa, que triângulo? Eu vou formar o triângulo agora, tá? Os triângulos vão ser formados assim, ó, desse jeitinho. Pronto, vamos formar agora o azul. E vamos formar agora o vermelho. Esses triângulos, pessoal, formados dentro da circunferência, eles têm uma medida, tá, dos seus catetos aqui em relação ao seu ângulo. Isso nós já vimos lá no seno, cosseno e tangente. Nós fizemos os triângulos e verificamos, esse triângulo tem tantos graus, ele internamente, então, um triângulo retângulo com tanto grau, ele vai ter
um lado proporcional x, né, através da proporção de seno, cosseno e tangente. Aqui acontece isso também, tá, galerinha? Acontece isso e nós vamos verificar que dentro dos triângulos nós temos essas proporcionalidades. Então, o ângulo aqui formado nesse triângulo aqui, imagine que aqui vale lá 30 graus. Eu quero saber a medida disso daqui, ó, a medida disso. Poxa, quanto que vai medir isso daqui? Mas qual que é essa relação? Se eu tenho esse ângulo aqui, esse outro lado aqui é chamado de cateto oposto. Esse lado de baixo de cateto adjacente. E o meu raio aqui, ó, o meu raio aqui é chamado de hipotenusa. Observe uma questão. Todos os raios desse triângulo aqui, todos os raios desse triângulo têm a mesma medida. Essa medida do raio nós vamos chamar como medida padrão 1. Então, quando a gente for estudar uma circunferência aí dentro de um triângulo, dentro de uma circunferência, a gente vai usar esse raio como sendo uma medida 1, tá bom? Então observa, ó, se aqui daqui mede 1, daqui para cá também mede 1, daqui para cá também mede 1, então nós temos aqui a formação de vários triângulos com a mesma hipotenusa. A hipotenusa deles é comum. Por quê? Olha aqui, a hipotenusa desse é 1, a hipotenusa desse aqui também vai ser 1, tá? Então nós vamos ter a formação de vários triângulos levando em conta a mesma hipotenusa. O que acontece? Quando você tiver um ângulo formado aqui, ó, você não tem a formação de hipotenusa. Por quê, professor? Porque não tem como você fazer um triângulo saindo do ângulo de 90 graus. Tá? Por isso que nós não temos seno e cosseno do ângulo de 90 graus. Por quê? Se o ângulo de 90 graus é aqui, você quiser fazer um triângulo partindo daqui, não tem como ele voltar. Tá? Não tem como ele voltar a partir desse ângulo de 90 graus, porque a linha vai ficar em cima da linha, ou você vai ter que fazer um quadrado para juntar as pontas lá. Tá? Então nós vamos ter a formação aqui do ângulo de 90 graus. A mesma coisa acontece com o ângulo de 0 grau aqui também, que é impossível fazer. Tá? Então nós vamos estudar isso mais à frente, mas isso aqui é só uma introdução. Tá? Então nós vamos ter uma medida padrão aqui de uma unidade, e aí nós vamos estudar os valores de seno, cosseno e tangente dentro dessa circunferência aqui, com um triângulo sendo trabalhado dentro da circunferência. Isso é legal por quê? Porque nós vamos trabalhar também os ângulos opostos a esses triângulos. Vamos fazer triângulos opostos aqui e a gente vai trabalhar dessa forma, tá? Então vocês vão responder para mim depois desse vídeo, tá? Eu vou deixar um espaço lá com essas perguntas, tá? Eu não vou deixar a pergunta lá no formulário. As perguntas estão aqui na videoaula. Então você vai responder o formulário a partir do momento que você fez assistir o vídeo, fez aqui umas anotações referente a essa videoaula, tá? A primeira pergunta que você vai responder lá. Tudo aqui, tá? É o que? O que é? Primeiro, o que é um arco? Tá? Você vai responder, vai ter um campo lá, responda as perguntas do vídeo. Você vai responder uma por uma, tá? No mesmo campo lá, não vou abrir várias não, vai ter um parágrafo que você vai responder, tá? Se você colocar o que é arco, você vai responder. Letra B, o que é um semiarco? Qual é a metade de uma circunferência em graus, tá? Então, qual é a metade da circunferência em graus? São só essas 3 perguntinhas, pessoal, que são perguntinhas básicas para me ver realmente se vocês assistiram essa videoaula, tá? Videoaula bem curtinha, tem 20 minutinhos, então vocês podem fazer o estudo fazendo as anotações, tá? E vai contar como uma aula nossa à distância, beleza? Então, um abraço, é isso, é só uma aula de introdução para a gente trabalhar essas questões da trigonometria na circunferência. Um abraço, até a próxima.